Sejam todos bem-vindos ao programa Café com CEO. Nesta edição, o nosso convidado é o Sr. Governador Manuel Homem, da 19ª edição do programa Café com CEO. Por favor, os vossos aplausos. Boa noite, Sr. Governador. Boa noite Edivaldo, boa noite plateia. E obrigado pelo convite que nos fazem para esta 19ª edição. Nós é quem agradecemos, de facto é uma honra para nós e essencialmente estamos aqui para perceber um pouco mais sobre si, conhecê-lo melhor. Entendemos que é um líder, sim, político, tá? Mas aqui estamos numa vertente mais de conhecê-lo, perceber um bocadinho da sua história, as suas raízes e depois passamos então para outras questões que a plateia irá colocar. Quem é Manuel Homem? Já estamos a fazer. Já estamos a fazer. Manuel Homem é um angolano que nasce na província de Cabinda, na parte norte da província, e que muito cedo vai para o sul e na sequência segue para Luanda, onde entre Cabinda e Luanda frequenta os seus estudos e sempre muito voltado aos temas da formação, também muito ligado às questões religiosas. Tive uma educação muito voltada à religião e um foco na formação. Manuel Homem tem uma formação na área das engenharias, mas antes de chegar às engenharias, como formação superior, fiz até o 2º ano do curso de Relações Internacionais. Também, antes de chegar à faculdade, fiz a minha formação como professor no INE Garcia Neto, na especialidade de Biologia e Química. Estou muito ligado ou pelo menos estive, até começar a desempenhar funções mais políticas. Certo. Estive muito ligado à docência, portanto dei aulas no ciclo médio, dei aulas na universidade e por alguns anos andei fora daqui. Certo. Tenho também formação feita, pós-graduação, mestrados feitos fora e muito comprometido em gostar de fazer bem. Muito bem. E acho que este é um vício que me caracteriza, mas sou um homem de família, mulher e filhas, neste caso particular. Sou o pai mais feliz do mundo. Portanto, tenho sempre o amor de 2 grandes princesas todos os dias, com muita atenção e que fortalecem a minha energia para todos os dias estar disponível para elas, essencialmente, mas também para servir os meus objetivos como prestador de serviço público. Portanto, essencialmente, deste ponto de vista, caracterizo-me como uma pessoa muito reservada, apesar de uma exposição que é inerente da função, mas gosto muito da minha privacidade e sempre que posso estou isolado. Portanto, se não chegar, posso continuar. Mas essencialmente penso que este é muito fiel aos amigos. Muito bem. E naturalmente à família, estes valores que, como disse, Certo. nortearam toda a minha fase de crescimento. Muito bem. Sr. Governador, como faz a gestão das suas responsabilidades com a família? Com o seu papel de pai, de esposo? Na vida é preciso termos, antes de tudo, regras
regras para podermos saber gerir todas as responsabilidades que temos, desde familiares e as profissionais. E trabalhar fundamentalmente no equilíbrio faz toda a diferença para que nós possamos ter um desempenho aceitável na família e ter um desempenho aceitável no lado profissional. E o que eu faço é considerar que os momentos que não estou profissionalmente em ação, desligar-me deste lado e concentrar-me na família. Desde muito cedo que comecei a ter responsabilidades, mesmo enquanto professor, sabe que a nível da universidade temos sempre o desafio de ter que corrigir provas. Certo. E às vezes não conseguimos fazer isto nas universidades ou nas escolas e somos algumas vezes forçados a andar com esse material. E há um período da minha vida que eu percebi que isto também incomodava a paz de casa. Oh, E tomei a decisão de não levar trabalho para casa. muito bem. Portanto, eu tenho escritório em casa, mas não tem nada ligado ao serviço. Nada ligado a tudo que eu faço. Quando eu entro para casa, não há trabalho. O máximo que pode haver é ver noticiário. Portanto, desligo-me das tarefas profissionais e tento sair desta pressão que carrego durante o dia, sobretudo nesta fase, nas funções que eu desempenho atualmente, e reservo-me a brincar com as miúdas, com a família, reservo-me a fazer coisas que eu gosto. Eu gosto de música, na generalidade gosto de cultura e algum tipo de desporto. Muito bem, essa seria a questão a seguir. Que tipo de desporto? Senhor coordenador. Eu gosto de pedalo, agora com muito mais intensidade, mas também faço kickbox. E tenho que ajustar toda a minha jornada para não deixar de fazer isso. Eu levanto-me todos os dias, às 5 da manhã, às 5h30 vou fazer exercício, às 6h30 começo a me preparar, 7:15 estou no gabinete. E esta é a minha rotina que termina normalmente às 9 da noite e depois segue um novo ciclo. Portanto, mas é preciso conciliar isso para ter momentos de dispersão da mente, estar preparado para os desafios que certamente teremos no dia seguinte. Os dias hoje, quanto profissionais, são muito exigentes. Certo. Nós temos preocupações profissionais que são nossas e temos preocupações profissionais que não são nossas, portanto, decorrentes da própria responsabilidade que se tem. E quando se é um profissional, os problemas nos tocam tão fortemente como se fossem as mesmas preocupações que temos com a família. E é preciso ter um momento de descompressão, portanto, de separação, para que possamos ganhar energias suficientes para continuar a olhar para estes desafios e continuar a fazer acreditar que hoje não deu certo, amanhã vamos continuar a tentar. Muito bem. Está certo. Obrigado, Sr. Governador. Antes de passarmos aqui para algumas questões, se calhar um pouco mais do fórum laboral, eu gostava de saber a sua opinião sobre a iniciativa do Café com CEO. Eu, como disse,
conhecia muito pouco sobre a iniciativa do Café com CEO. Quando fui convidado, tentei perceber qual era a lógica e qual era a motivação. E deduzi que visa essencialmente fortalecer um lado que é muito pouco explorado, relacionado com a atividade profissional das pessoas e também valorizar este conhecimento que os profissionais têm na gestão das empresas ou das suas atribuições. E julgo ser uma iniciativa louvável porque permite transmitir conhecimento para que todos aqueles que estão ligados à gestão consigam estar alinhados às práticas que devem normalmente estarem associadas àqueles que são gestores. A vida dos gestores é caracterizada com objetivos, com metas, com disciplina, e é um momento em que o público tem a oportunidade de perceber como é que determinadas pessoas chegam ao sucesso das posições que elas hoje ostentam. Às vezes é comum pensarmos que os grandes líderes das empresas ou das organizações não se sacrificaram para se chegar lá. E é o inverso. Só se mantém líder ou só se mantém um bom gestor aquele que todos os dias se sacrifica. De outra forma, não se consegue ter uma boa liderança, uma boa gestão, uma gestão eficiente se os profissionais não se doarem à causa. E é um pouco este o espírito que eu deduzo e concluí da apreciação desta iniciativa e que incentivo a continuar, se calhar a alargar. Há bocado eu dizia que este espaço pode não chegar para muitas pessoas que têm interesse nestas temáticas de gestão de projetos, de organização e de comportamento profissional, que muitas vezes nos falta ou que precisamos ouvir de outros e perceber qual é a dinâmica que cada um usa na vida para atingir esses objetivos. Certo. Muito obrigado, Sr. Governador. É chegado o momento de fazermos uma pequena pausa. Já? Sim. Pequena pausa para um enquadramento. Nós preparamos um brinde para o Sr. Governador e depois retomamos a conversa com a intervenção dos nossos convidados. É para lazer. Nada foi trabalho. É para lazer. Muito boa noite a todos. Meu nome é Elsa de Deus. Eu sou médico oftalmologista e promotora de saúde ocular. Hoje eu vou falar-vos um pouquinho sobre a saúde ocular, que é importante. Os presentes sabiam que a cada 5 segundos no mundo uma pessoa fica cega? Se contarmos 1, 2, 3, 4, 5, uma pessoa ficou cega. E se seguirmos 6, 7, 8, 9, 10, outra pessoa ficou cega. Alguém pensou em uma bomba relógio? Infelizmente, muitas doenças oculares funcionam como uma bomba relógio. Elas são silenciosas e causam danos irreparáveis. Hoje eu vou falar-vos apenas de uma delas, o glaucoma. O glaucoma é uma doença ocular que afeta o nervo da visão, ou seja, o cabo que é responsável por levar a informação do olho ao nosso cérebro. Ele vai estragando de forma lenta e de forma progressiva, e isso pode levar à cegueira. O glaucoma é muito comum no nosso meio, é comum na raça negra. Embora a bibliografia fala que ele é comum após os 40 anos, mas no nosso país existe muito glaucoma infantil e muito glaucoma juvenil. E essa é a minha grande preocupação, é que nos próximos 10, 20 anos, a população jovem, a população ativa, possa estar cega. E o que podemos fazer? Assim como uma bomba relógio,
a única forma de determos é desativá-la, existem algumas formas também de desativarmos o progresso dessa doença, que é por fazermos o rastreio oftalmológico. E é isso que eu incentivo as pessoas a fazerem o rastreio oftalmológico, fazerem as consultas de oftalmologia, conhecerem as doenças e falarem sobre elas. Só assim seremos capazes de desativar essa bomba relógio do glaucoma. E aí, alguém está interessado em desativar essa bomba? Meu nome é Elsa de Deus, sou médico oftalmologista, sou promotora de saúde ocular nas comunidades, nas empresas e no seio familiar. Obrigada. Boa noite, plateia. Eu sou Gabriel Cangueza, sou fundador da Academia de Seguros e Fundo de Pensões e também diretor-geral. Estamos aqui para falar um bocadinho do que é a Academia. A Academia já existe há cerca de 9 anos, amanhã irá completar 9 anos já, toda ela voltada para a formação de quadros para o setor segurador. Nós até agora somos os únicos que formamos técnicos para encaminhá-los para o setor segurador, desde o técnico de seguro júnior, mediadores de seguros, os quadros para a área de peritagem, contabilidade de seguros e outras que as empresas de seguros solicitam. Mas nós não formamos só quadros para o setor segurador. É que nós garantimos que todas as empresas que tenham pelo menos uma pólice de seguros que formem aquele quadro. Por exemplo, a área de recursos humanos que lida com as apólices de acidente de trabalho, as apólices de seguro de saúde. É importante dominarem aquilo que é a ciência, as técnicas de seguros e de fundo de pensões. Mas para falar acerca do nosso plano de formação, eu gostaria de chamar o Dr. Júlio Matias, que é o diretor académico da Academia de Seguros e Fundo de Pensões, para falar então dos próximos planos que a Academia tem na formação de jovens. Sou diretor acadêmico da Academia de Seguros e Fundo de Pensões. É um projeto que, como disse o Dr. Engenheiro Gabriel, já existe há 9 anos e nós introduzimos esse projeto no mercado porque achamos há 9 anos que existia uma ineficiência naquilo que é a formação de quadros no setor de seguros e fundo de pensões. Nós estamos no segmento financeiro e apostamos nessa vertente porque fomos formados praticamente no exterior do país. Particularmente, eu tive formação em quase 5 países e todas elas viradas para o setor segurador e achamos que podíamos trazer essa formação para cá, para o país. No plano de formação que nós temos, imaginem vocês que façam um investimento nesse prédio e de repente, pum, esse prédio depois da manhã, um incêndio. Como é que fica? Compra um carro novo, 0 km e de repente alguém vem, pum, bate no seu carro. Como é que fica? Quem paga? Tens dívida com o banco? Tens uma situação financeira a regularizar, a tua situação familiar fica afetada, porque o teu rendimento também vai ter que ser canalizado outra vez para outras despesas com a viatura. E o que é que deve acontecer? Alguém tem que estar formado nesta área. Alguém deve estar formado para fazer a regularização do sinistro, a regularização do sinistro automóvel, do sinistro do edifício, do sinistro do avião, do sinistro de uma situação financeira de má contabilização. Nós também temos o risco profissional. Então, nós estamos aqui, enquanto academia, para apresentar soluções nesse segmento, desde formação para profissionais, para liberais, para profissionais que trabalham para empresas seguradoras, para profissionais que queiram aprender e também dar formação nesta área. Certo, chegado então para o momento darmos as questões dos nossos convidados. Começamos por... Como? Não há questões. Por favor. É importante também meter meter em ação os planos de ação que foram programados para o seu mandato, como a venda desordenada. Não falo aqui no centro, falo mais para as áreas suburbanas, que a gente sabe que encontra-se um caos. Mas, além de organizar aquela venda desordenada,
Importante também meter com que as senhoras que vão nos locais, nas vendas desordenadas, estejam em condições de sempre também ter o seu ganha-pão. Obrigado. Bem, eu não sei, não foi só uma questão necessariamente, acabou por ser também, né? Está certo. Eu gostava de dar uma nota e agradeço as felicitações que nos faz. A transformação de uma sociedade passa fundamentalmente por processos que não devem deixar de considerar a formação das pessoas. E não propriamente uma formação voltada à escolaridade. A sensibilização que fazemos muitas vezes chega a não atingir o objetivo. Um adulto não pode ser formado, não pode ser sensibilizado como se sensibiliza uma criança. Então, é o mesmo que dizer que um pau que já está torto, para corrigir, é um desafio muito grande. Ou seja, nós estamos a tentar resolver problemas estruturais de uma sociedade que levou muitos anos a entender que aquela era a forma correta de se estar. Logo, nós consideramos que a melhor maneira de ensinar um adulto é fazer bem. Os adultos, na minha perspectiva, só aprendem com exemplos. Se um exemplo for bom, o adulto é capaz de aprender. As crianças vão de primeira. Podem ser ensinadas, podem aprender com os exemplos bons, mas aos adultos nem sempre o ensinamento chega. Por isso é que nós muitas vezes, na nossa sociedade, temos dito, porque quando vamos aos outros países, aquilo é bonito e aqui no nosso não é? Por que não encontramos lixo nos outros países, na rua, no chão, e no nosso encontramos? E a resposta a esse problema pode estar a forma como fomos educados. E hoje nós temos privilegiado um programa de reordenamento do comércio, que não é propriamente reordenar o comércio em si, mas é olhar para diferentes eixos fundamentais para transformar a sociedade para um novo paradigma. Estão assentes num programa de comunicação muito focado para literacia abstrativa. As pessoas estão a aprender com exemplos, estão a aprender vendo coisas que mudaram e estamos a tentar passar essa mensagem social que em Luanda, em Angola, é também possível ter aquela imagem que um dia nós vimos em outro lugar. E tudo isto para tentar dizer que o fenômeno dos mercados, o fenômeno das zungueiras, nós temos administrativamente tudo o que era preciso legislar que o nosso país precisava. Eu tenho dito muitas vezes, a Angola tem legislação para tudo. A capacidade de nós implementarmos essa legislação, este é o nosso maior desafio. E nós, neste sentido, temos privilegiado várias ações com vista a criar um outro paradigma para a gestão do comércio ambulante. Por acaso, no nosso caso, o comércio ambulante é autorizado, é de lei. Mas nem tudo é autorizado a fazer no comércio ambulante. Por exemplo, produtos perecíveis, venda de medicamentos. Portanto, temos que criar todo um trabalho à volta disto para que a sociedade perceba que comprar medicamentos na rua
não é só beneficiar a mim que compra. Ao contrário, prejudica-me a mim. Entretanto, pensamos que promovemos quem vende, mas também prejudicamos quem vende no fim da cadeia. Portanto, temos estado a olhar para esse segmento e temos estado a reorientar as zungueiras, como vulgarmente chamamos, para novos mercados. E aqui também passar um pouco aquela que é a nossa visão. Pensa-se sempre que as pessoas que têm menos poder de compra só podem ir nas praças com bancadas a cair, com lixo, com chapas sem condições. Mas aqui certamente teremos aqui gente de finanças, que sabe de dinheiro. Se nós olharmos para a perspectiva do ganho em escala, nós vamos olhar para este segmento do mercado ambulante, que se for reorganizado, uma grande fonte de receita. E se olharmos bem para o mercado informal, nosso mercado tem uma alta taxa de informalidade. Significa que a maior parte do nosso dinheiro gira na informalidade. Portanto, se 80% do nosso dinheiro está na informalidade, por que não fizemos um mercado em condições, organizado, limpo, uma praça? Se eu dizer mercado, vamos pensar que é uma coisa mais de luxo. Então, por que uma praça não pode ter um passeio, sanitários em condições, bancadas em condições? Mas isso não precisa ser necessariamente o governo a ir construir uma praça desse tipo. Para dizer que é essa cultura, são esses objetivos que transmitimos ao segmento dos que podem investir, e hoje estamos a assistir 6 ou 8 projetos em Luanda de construção de praças por privados, onde nós passamos apenas aquela que é a visão. Cada bancada de uma praça custa entre 200 a 500 kwanzas por dia. Portanto, eu ontem estive num mercado que se chama Mercado das Mulheres. Mercado das Mulheres. 98% dos vendedores são mulheres. E o mercado tem pelo menos 3.000 a 3.500 mulheres no mercado. É só fazerem as contas para percebermos a quantidade de massa monetária que gira à volta daquele mercado, não só nas vendas, mas em manter o mercado, em vender as bancadas. Portanto, para dizer que nós temos este foco e temos estado a acolher aqui o interesse do setor privado com estas indicações para que as novas infraestruturas comerciais que estão a surgir em algumas zonas, como Cacoaco, na Via Expresso, por exemplo, está a surgir um shopping que, do entendimento dos seus investidores, perceberam que podiam colocar ali um mercado para acolher as vendedoras. E vão ser neste mercado entre 4 a 6 mil bancadas. Ou seja, aquele empresário não está só a ajudar o Estado a tirar as pessoas da rua, como vontade de o fazer. Está a fazer contas. Portanto, nós estamos a olhar para essa perspectiva, estamos a fazer esse trabalho do reordenamento, não apenas tirando as pessoas da rua, sem dizer para onde é que elas vão. Estamos a identificar espaços onde hoje ainda não têm as condições que eu acho que devem ter e que nós achamos igualmente ao nível do governo provincial, mas era preciso transferir essas pessoas para um local mais concentrado, onde também quem precisa daqueles serviços está orientado para aquele lugar. Isso tem um conjunto de outros benefícios, como
a cidade mais limpa. É resultado também de ações não só de limpeza, mas desse paradigma que muda o comportamento da cidade e das pessoas. E na verdade isto é um desafio que em si não se resolve apenas querendo tirar as pessoas da rua ou da venda ambulante em si. E é este o trabalho que fazemos no programa de reordenamento do comércio, que dava mais um café. Mais um café. Em si, porque depois estão outras componentes, como a melhoria das infraestruturas. Quem mora por lado do Quilamba tem a noção do que era passar pela via Fidel de Castro na zona do tribunal. Era um sofrimento. Ainda não atingiu a excelência, mas o que nós fizemos foi conseguir criar condições para melhorar a circulação, organizar os vendedores e, com isso, até intervir nas infraestruturas. Na época chuvosa, aquela zona fica cheia de água quando chove, muita água. E era por quê? Porque o excesso de lixo que era produzido naquela zona inviabilizou os coletores. Então, são essas melhorias que são consideradas no programa de reordenamento do comércio, e é esse exercício que estamos a fazer agora com mais intensidade, também aqui na região do São Paulo, na Gajageira. Não sei se todos conhecem, tenho o privilégio de poder passar na Gajageira. Mas provavelmente aqui, não sei se nessa sala tem, quem já passou na Gajageira em 74 ou em 73. Era uma verdadeira obra de arte, em termos de espaço acolhedor. Depois de alguns anos, os moradores daquela zona deixaram de ter saúde. Quem mora no São Paulo, nas imediações do mercado, de um lado e do outro, durante pelo menos 35 anos, contam-se os dias que tiveram uma noite de sossego. Por quê? Porque as vendas eram feitas até às 10, 11 da noite e recomeçavam às 5 da manhã, com todo o castigo de não poder meter o carro em frente à sua porta, de ter que conviver com o lixo que não era recolhido, porque nem as operadoras tinham tempo para recolher, porque ela era uma produção muito grande de resíduos. Portanto, mas era preciso dar esse sinal à sociedade para que todos nós percebêssemos para onde queremos ir e quais são os ganhos que estas medidas que estamos a implementar. Claro, ouvindo as pessoas, ouvimos muito as pessoas e tentamos, naturalmente, criar sempre condições para que o interesse de todos seja calculado. Mas defendemos sempre, a maioria tem um interesse maior. E se queremos mudar a sociedade, temos que pensar no interesse da maioria. E são esses os pontos fortes que levamos em relação ao ordenamento do comércio. Só falei disto. Portanto, há outros pilares que vou deixar para outros momentos. Só para fazermos um equilíbrio, vamos passar, depois voltamos. Senhor Governador, muito obrigado. Outra questão, por favor. Tem ali um senhor, tem aqui. Força, depois passamos então. Força. Muito boa tarde, Sr. Governador. Meu nome é Mel Chaves, eu também trabalho com comunicação e dentro dos trabalhos que eu vou fazendo, principalmente junto de empresas, é sempre em prol do melhoramento da nossa cidade e também contribuindo para que os jovens possam ser inseridos dentro do mercado de trabalho e também tenham as suas oportunidades. Mas dentro das empresas com quem eu vou trabalhando, eu faço sempre essa questão sobre a responsabilidade que nós temos enquanto sociedade civil e as empresas também privadas deverão ter no contributo para a cidade, porque não pode sempre ficar tudo na mão do Estado. E isto é o que eu tenho de experiência de ver os outros países ao redor do mundo a fazerem.
de que forma é que o governo provincial, neste caso, tem projetos ou tem abertura para que empresas privadas e também a sociedade, e nós em nome individual, possamos fazer uma abordagem para apresentar projetos que visa o melhoramento da cidade, a construção por exemplo, de um centro de estudos, um centro para idosos, uma biblioteca, uma área para crianças, que nós quase não temos aqui também, mas de que de alguma forma, por exemplo, se for uma empresa privada, tenha a nível de impostos, tenha algum benefício também, não é? Na criação destas áreas que irão servir para embelezamento da cidade, para ajudar a criar postos de trabalho também. Gostava de saber que tipo de abertura é que o nosso governo provincial tem. Dizer que para mim também é um prazer conhecê-la pessoalmente. Só ouço pelas líderes da nossa sociedade e agradeço também pela questão bastante pertinente que nos coloca. Nós, governo provincial de Luanda, estamos abertos imediatamente a partir de agora. Portanto, desde que iniciamos as nossas funções, privilegiamos bastante a interação com o setor público e de forma individual as pessoas. Nós recebemos inúmeras sugestões e contribuições da sociedade civil para os nossos desafios de Luanda. Dizer mesmo que há várias ações que estamos a desenvolver que são contributos das pessoas que nos mandam ao governo da província de Luanda. Nós pensamos que, em relação a esta medida, o governo pode seguir este caminho. É avaliada essa proposta e muitas vezes nós podemos executá-la e fazemos. Mas também, como disse, é preciso apelar a essa sensibilidade das empresas, das organizações, para esse dever patriótico, que particularmente acho que perdeu-se bastante. Ou também nós, a nova geração, perdemos muito do valor essencial do que é amar a pátria. E quando não se tem esses valores de nação, de patriotismo, de comprometimento com as coisas, com os valores do país, não se consegue atingir um compromisso de unidade para esses objetivos. Eu tenho dito e tenho falado com alguns responsáveis de empresas e algumas delas muito bem posicionadas. Nós deixamos de ter sensibilidade para as coisas simples. E este é um tema que me preocupa bastante na nossa sociedade de Luanda, porque nós hoje até estamos insensíveis para dizer bom dia a quem não conhecemos ou a um porteiro, porque muitos de nós consideramos não estar no mesmo nível para dizer bom dia a uma empregada que está a limpar. São valores muito básicos, mas que infelizmente estamos com essa dificuldade. E neste nível, eu às vezes me pergunto por que eu sou responsável de uma empresa, de um banco, uma petrolífera, e todos os dias tenho que entrar no meu prédio. À frente do meu prédio tem um canteiro de rua público, não tem uma única árvore. Nem o CEO, nem os recursos humanos, nem o diretor, ninguém olha para aquele canteiro. Estamos preocupados em manter o nosso escritório organizado, limpo. Portanto, ou seja, há um certo egoísmo, eu chamo isto, um egoísmo, um protecionismo para o nosso interesse. E isto, por ser em larga escala, tem reflexos muito grandes para a sociedade. Eu dizia há coisa de 2 semanas a um presidente do conselho de administração de uma grande empresa angolana. E dizia-lhe, olha, eu daqui a dias vou passar pela tua empresa que está bem localizada na cidade de Luanda e vou plantar uma árvore em frente à tua empresa e vou com a minha equipa fazer o jardim. E ele despertou-se para um problema que é simples. Eu disse, não faz sentido uma empresa
do vosso calibre não ter atenção para envolvente que está aí. Então, estamos a consciencializar, mas também estamos abertos. E, por acaso, esta empresa, depois dessa abordagem, decidiu assumir todo um quarteirão de uma zona da cidade. Sabe? Nós vamos fazer as ruas, vamos fazer os balneários, vamos reparar tudo isso e é nossa responsabilidade. E outras assumiram, espero que cumpram, reabilitar jardins. Nós temos empresas que, no âmbito da sua responsabilidade social, escreveram ao governo provincial a solicitarem a indicação de um espaço para eles cuidarem, como empresa. E nós dissemos, façam isso e damos como contrapartida publicidade sem cobrar. A publicidade de rua é... Sim. Sabem? Sim. O facto de manifestar esse interesse para nós é uma satisfação. Não estamos tanto à procura de ganhar dinheiro, mas a qualidade de vida da cidade faz bem a mim e a todos. Portanto, se quero colaborar nesta perspectiva, estamos a fazer esta troca de interesses e julgamos que esta mensagem começa a passar à sociedade, porque também recebemos muito recentemente os jovens de uma confissão religiosa, uma organização de uma confissão religiosa, que decidiu abraçar a causa de plantação e manutenção de jardins e foram ter conosco e assumiram o compromisso de cuidar da plantação de árvores de uma avenida. A igreja se responsabilizará por cada árvore que ficar naquela avenida. Já o fizeram, só não estou a dizer qual é o nome da igreja, mas já o fizeram na Ho Chi Minh, junto à Faculdade de Direito. Aquelas árvores são de uma igreja. E a igreja, os jovens da igreja, que hoje são adultos, cada um cuida da árvore até hoje. Portanto, e estão a passar a nova geração da igreja, porque muitos destes hoje são os líderes da igreja, estão a passar este testemunho à nova geração. Então, identificamos a zona, estamos agora a trabalhar e eles vão assumir uma avenida com perto de 15 quilômetros. Para que todos os jovens da igreja, cada um assuma uma árvore. E a igreja vai apoiar, vai... Portanto, são iniciativas desta natureza que me agradam. Certo. E confesso que assim dá gosto continuar a olhar para esse desafio, porque sentimos que começamos a ser percebidos pela sociedade de que governar não é um caminho só. São dois caminhos. Portanto, se não tivermos essa participação, certamente não iremos conseguir. Mas estamos abertos. Penso que vamos colher daqui já alguns apoios. Está certo. Obrigado, Sr. Governador. Por favor, levante-se, quem for, levante-se. Saudações, Cláudio Africano. Sr. Governador, gostaria que me fizesse um pós-fácil sobre a gestão do governo da província, sem descurar dos grandes aspectos: crise socioeconómica que assola o país e o resultado do último pleito do ciclo provincial de Luanda. Não percebi bem o enquadramento da última questão. O que é que gostaria que eu... O resultado do último pleito no ciclo provincial de Luanda. Ok. Isto, questões partidárias ou eleitorais? Acho que é uma mistura. Não é? Não tem como desfazer de um sem falar. Sim. Okay. Compreendi. Acho que a primeira questão é relacionada com a crise socioeconómica. Sim. O país está, e acho que isto é de conhecimento público, o país está a viver um período menos bom. E não é a primeira vez que este ciclo chega à nossa economia
E não só a nossa economia. Portanto, todas as economias no mundo têm momentos bons e maus. E muitas vezes isto tem um impacto muito violento noutros e nem por isso em outros países. E então nós estamos a atravessar um período não muito bom da nossa economia e coloca-nos com grandes desafios de gestão, de manutenção das infraestruturas, de realização dos projetos. E é normal que o governo provincial não esteja alheio a toda essa dificuldade que temos. Nós temos vários projetos, desde projetos de infraestruturas para a melhoria de vias, construção e reparação de infraestruturas de iluminação pública, construção de unidades sanitárias de primeira e segunda linha. Mas muitos destes projetos hoje, com a realidade que vivemos, não terão a mesma aceleração do ponto de vista da sua materialização. E o desafio que temos é aqueles projetos que, por via da gestão orçamental, ainda têm capacidade financeira para executar, vamos assegurar a sua implementação. Não vai ser certamente um desafio fácil, porque sem ovos não há omeletes. Mas ainda assim é possível ter galinhas para fazer ovos. E depois daí saírem as omeletes. O que nós, na verdade, estamos a fazer é assegurar que o mínimo daqueles que são os nossos projetos possam continuar. E existem algumas prioridades que foram já desenhadas, foram já refeitas para este período e que vão permitir, com certeza, que algumas infraestruturas sociais possam ser disponibilizadas ainda no decurso deste ano. Refiro-me às estradas secundárias que não foram afetadas, que estamos a conseguir ainda que se realizem, centros de saúde, escolas nos diferentes municípios, que, apesar da dificuldade financeira, vamos conseguir materializar. Bom, algumas não terão a mesma sorte, portanto vamos continuar a trabalhar para que nos próximos anos todos nós possamos ver um país diferente do ponto de vista econômico. Em relação aos últimos resultados eleitorais, o que nós podemos dizer é que os resultados eleitorais têm análises múltiplas, elas definem aquilo que também é a satisfação das pessoas em relação aos seus objetivos, mas também, se olharmos para esses resultados, temos que conseguir perceber qual é o número de cidadãos que decidiu não ir participar. E esta pode ser a nossa maior derrota. Quando numa sociedade, os cidadãos não se dão à atividade de decisão, não vale para nenhum partido. E provavelmente no caso de Luanda, a abstenção é uma grande derrota para todos aqueles que estão ligados à política. E a nossa sugestão, o nosso pensamento é continuar a trabalhar com as pessoas para que cada um de nós possa usar desse direito que tem. E quanto mais cidadãos usarem do seu direito, mais claro ficará aquela que é verdadeiramente a posição dos cidadãos em relação aos resultados. Portanto, mas os resultados que têm são os que têm. Ao nível da província de Luanda, temos os resultados políticos do ponto de vista partidário, em que um partido tem mais votos do que outros, e é assim, no jogo uns perdem e outros ganham.
mas o campeonato pode não acabar. Portanto, temos que continuar a treinar para quem perdeu ganhar ou empatar. Portanto, mas a vida continua. Obrigado, Sr. Obrigado. Por favor. Se não ficou assustado quando recebeu Seu nome, o por convite, favor. porque além de termos 8 milhões de habitantes, Luanda é a província com mais rotatividade dos seus governadores. Mas já percebi que me faz kickbox e já se preparou para isso. A segunda parte desta questão era quais são os seus maiores desafios diários. Ou seja, chegou a uma província altamente populosa, com uma série de problemas, dívidas e até mesmo o próprio capital humano que encontrou na instituição. Quais são os seus maiores desafios diários? E a terceira parte desta questão era quais são, digamos, qual é o seu maior objetivo enquanto legado que nos quer deixar? Muito obrigado. Eu queria começar pelo fim. Quando um dia terminar o meu mandato, gostaria que os luandenses percebessem que, primeiro, passou por aqui alguém que gosta de trabalhar. Primeiro. Em segundo lugar, passou por aqui alguém que pensa nas pessoas, que trabalha para as pessoas, que entende que as pessoas são a prioridade do sucesso do seu trabalho. E em terceiro lugar, gostaria que a satisfação das pessoas fosse total, não é possível, mas de forma considerável, percebida de que estivemos comprometidos com a causa de tornar Luanda uma província melhor. Luanda é uma mega cidade. Hoje tem perto de 10 milhões de habitantes. E, como devem compreender, uma mega cidade com grandes desafios nas infraestruturas, na urbanização, na gestão do território, e que nos levam a tomar decisões que nem sempre seremos percebidos na sociedade, mas devemos as tomar se queremos transformar a cidade, a província. E é daí que um dos nossos maiores desafios passa pela sensibilização, pelo diálogo com as diferentes camadas sociais. Luanda tem tudo. E para se governar Luanda tem que se ter um ouvido muito apurado. Tem que conseguir perceber que aqueles que parece que nada sabem têm uma mensagem para ti. E também temos que conseguir perceber que muitas vezes aquele que parece que tudo sabe não tem nada para ti. Porque às vezes as grandes mensagens estão naqueles que nós pensamos que não têm nada para nós. E esta nossa atenção diferenciada a este tema fez-nos pensar, quando recebemos o convite para vir para Luanda, como o maior desafio que um líder de equipas podia ter. E eu gosto de ser desafiado a temas difíceis, porque só assim é que eu consigo me superar. Se eu não tiver desafios, não vale a pena querer ser melhor. Não querer ser melhor que os outros, querer ser melhor que a minha etapa anterior. Ou seja, se eu era melhor ontem, eu tenho que conseguir sair desse nível para outro. Cristiano Ronaldo treina 4 horas por dia, ou mais, não tenho muita certeza agora, porque entendeu que não quer sair do ranking dos melhores. Portanto, todos os dias aceita novos desafios. A idade avança. Mas exige mais treino, tem mais dificuldades. E por isso olhei para o desafio de vir para Luanda, primeiro porque, como todos sabem, eu sou de uma organização política. E na nossa organização política existe uma disciplina. E também nós aprendemos que
aos mais velhos não se deve desobedecer. E o convite para vir governar Luanda me foi feito por um mais velho. Logo, as minhas chances, as minhas oportunidades de dizer não quero eram muito ínfimas. Mas também pensei, será que é o meu fim? Ou será que eu terei dito ou terei feito alguma coisa para os mais velhos me colocarem neste desafio? Primeira impressão. Mas depois, como disse, por que eu não posso mostrar a estes mais velhos que eu posso ser aquele que faz diferente? Vou aceitar o desafio. E os desafios também só se dão, e os mais velhos só fazem isso aqueles que eles acreditam que provavelmente vão fazer diferente. Provavelmente era essa a visão que tinham. E quando agarramos este compromisso, temos a missão de todos os dias pensar, não posso defraudar o meu pai e a minha mãe. Os mais velhos em Angola, eu cresci assim, todos os mais velhos são tios. Certo. E até hoje eu chamo muitos mais velhos tio, mãe. A minha mãe já é falecida, que Deus a tenha. Mas felizmente eu ganhei muitas mães. Porque à medida que eu ando, encontro uma mãe, uma pessoa mais velha e digo, mãe, tia, esta é a nossa educação. E portanto, não é um desafio fácil. Também nunca ninguém me disse que governar Luanda seria um desafio fácil. E eu tenho consciência da dificuldade que tenho, porque perco muito sono. Mas por uma boa causa. Porque cada vez que eu sinto que consigo ter a cidade mais limpa, cada vez que eu sinto que consigo iluminar mais a cidade, que consigo obstruir mais vias, são pequenos ganhos. São pequenos. Para muitos até podem ser insignificantes. Mas para mim, que acredita que estes ganhos devem permanecer por muito tempo e que a satisfação das pessoas com quem eu lido e para quem eu trabalho começa a ser visível, vale a pena o sacrifício. E tenho dito, não me arrependo de ter aceito o convite. E esse legado não o posso determinar agora. Espero que quando um dia chegar, uns dizem que o governador de Luanda só fica 1 ano. E eu estou prestes a fazer 1 ano. Portanto, se acontecer em 1 ano, tudo bem. Mas se aqui ficarmos até quando for possível, certamente isto servirá. Pode não ser para todos e não será, mas sobretudo para a nova geração, que precisa acreditar que Angola também tem jovens que podem fazer a diferença. Porque de algum tempo a esta parte sentimos que paramos de acreditar nos nossos jovens, em nós, os jovens. Mas também esta realidade pode ter sido causada pelo comportamento que nós próprios, os jovens, tivemos na gestão da coisa pública, na gestão das empresas. Portanto, criamos um certo medo de acreditar, de investirem nos jovens. Por isso, essa nossa responsabilidade também passa por compreender que o meu erro pode afetar a continuidade de muitos jovens. Se eu falhar, os mais velhos que acreditaram em mim vão dizer, estes jovens são a mesma coisa. Não dá para apostar nos jovens. Olha só. Portanto, são estes desafios que tenho. Espero, apesar de devagar aí um bocado, ter chegado àquelas que foram as questões que nos colocou. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Governador. Seguinte.
Não tem mais. Já não tem mais. Ainda temos tempo. Temos. Boa noite, senhor governador. Boa noite, CEO com Café com CEO. Eu tenho apenas 2 perguntas. A primeira vai em torno do tema negócio consigo mesmo como um meio de corrupção. Negócio consigo mesmo como um meio de corrupção. A pergunta é: quais são as políticas que o governo provincial tem feito para combater o negócio consigo mesmo? A segunda pergunta é: quais são as perspectivas para a cidade de Luanda até agosto de 2024? Um ano, né? Um ano. Exato. Obrigado. Muito obrigado. O negócio consigo mesmo, como eu dizia aqui há bocado, o país tem lei para tudo. E em relação à corrupção, às formas de trabalhar, os mecanismos estão aí. Mais do que isso, eu tenho dito que é fundamental que as pessoas tenham o compromisso de saber o que fazem. E eu não tenho receio de dizer que provavelmente ao nível do governo provincial ainda exista alguns atores que tentam ou que fazem negócio consigo mesmo. Não é fácil muitas vezes chegar até esse objetivo. Mas o que não tem faltado entre mim e todos os colegas que têm cargos de responsabilidade e que podem eventualmente fazer negócio consigo mesmo é diálogo e advertência. Isso posso dizer publicamente de que sou implacável em relação a essas matérias. Aplausos. E todos os dias, ainda ontem disse a minha secretária-geral, eu não tenho negócios no governo provincial de Luanda. Espero que aqui todos nós tenhamos esse mesmo comprometimento. Porque não é proibido que os políticos, que os gestores públicos tenham atividade econômica. Não é proibido. Mas só não podem usar das prerrogativas que têm para que possam eles próprios, por via de terceiros próximos ou não, fazerem negócios para si. Isso não podem. E nós temos lutado bastante, lembrando que isto podemos estar a falar de uma cultura que se enraizou na nossa sociedade. E eu ainda vivo isto porque muitos ainda dizem, agora é a nossa vez. Agora é a nossa vez. Eu tenho dito, agora que eu cheguei não há dinheiro. Portanto, não é a nossa vez. Porque o que eu penso é que eu também um dia reclamei muito destas coisas. Não concordei. Muitas vezes, há alguns anos, escrevi no meu Facebook, reclamei com pessoas que não era justo o que era feito entre algumas pessoas, que isto não ajudava o comum a avançar. E hoje sinto-me nas funções que um dia eu reclamava do comportamento. Só por isso tenho consciência que se um dia reclamei, hoje não posso permitir que as pessoas reclamem porque eu tive o mesmo comportamento. E é essa a motivação que nós estamos a seguir. Nós temos órgãos que fiscalizam a ação da governação, temos a IGAI, temos a Procuradoria-Geral da República e muitas vezes a delegada da IGAI, da nossa província, coloca-me assim temas.
governador tem esse tema e, olha, estamos a analisar esse processo de um administrador. Eu digo, e eu com isso? Faça o seu trabalho. Se o administrador estiver envolvido, ele vai arcar com as suas consequências. Falta de aviso, não faltou. E o que eu estou a dizer aqui, eu digo isso nas minhas sessões do governo com os meus colegas. Cada um é convidado para assumir responsabilidades no governo provincial e também tem que ser responsável pelas responsabilidades que assumiu. Certo. Se falhar, vai pagar de forma individual. Nós não iremos proteger aquilo que não ajuda o país a avançar. E esta é uma das características que não ajuda o país a avançar. Não só nesta vertente, como na vertente daquele também que entende que subornar é a melhor solução para resolver o problema. Este também não ajuda o país a avançar. E são muitos casos de suborno que chegam aos serviços da administração local. Mas isso tem outras conversas, porque muitas vezes só chegamos a esse nível porque o nível de burocracia é muito grande. Às vezes criamos burocracia só para que alguém nos ajude a resolver um assunto. E tudo isso é que temos que conseguir desmontar. Nós chegamos ao governo provincial e encontramos processos de legalização de terrenos, licenças, coisas desse tipo, administrativas, mas vários processos. Vários processos, e que muitos deles não saíam de lá, ninguém entendia porquê. Os cidadãos chegavam, o meu documento está no gabinete do governador. O meu documento está no gabinete. E no governador muitas vezes não estavam. E tivemos que fazer um trabalho muito sério à volta deste tema, que inclusive há um processo a decorrer no governo da província, em que a delegação da IGAI está com um inquérito em áreas do governo da província de Luanda. Certo. Está a acontecer. Porque temos que conseguir transmitir essa mensagem para dentro de que os tempos são outros. E esse compromisso tem que ser efetivamente genuíno. De outra forma, tudo que estamos a tentar fazer e a discutir, a perspectivar, não iremos chegar lá. Nós, agentes públicos, somos responsáveis, porque é a nós que cabe a responsabilidade de fazer e dar resultados a quem nos incumbiu essa missão. Pronto, vamos continuar decididos. Sei que também compramos com isso muitos inimigos. Sim. Muitos até dizem, mas o governo está pensando que você é santo, porque você não faz nada. Mas pronto, são os desafios que nós temos para, daqui a alguns anos, se calhar todos percebermos que foi melhor irmos por este caminho, porque ganhamos todos. Quanto mais ricos o nosso país tiver, quanto mais angolanos tiverem capacidade financeira, se alargarmos a base das pessoas de Angola que têm dinheiro lícito, dinheiro de forma honesta, mais angolanos vão ter uma renda melhor. Se a riqueza não for distribuída de forma equilibrada, sem olhar para a família do A, o tio do B, se angolanos como eu, que nunca sonhei chegar aos postos públicos que cheguei, nunca. E posso dizer-vos que sempre estive nas lides do meu partido, Certo. mas nunca pensei que um dia pudesse chegar ao posto de secretário de Estado. E quando me foi feito este convite, eu disse, este lugar não é para mim, estão aí aqueles mais velhos que eles é que são destes lugares.
A resposta foi: tu também és um angolano e tens direito. E não é nenhuma inconfidência. Normalmente as pessoas perguntam: ele é família de quem? Exato. Por que que ele chegou lá? Quem é o pai dele? Quem é a mãe dele? Eu nasci, como disse no princípio, no município, portanto, sou do mato, né? Mas é possível que uma pessoa do mato tenha as mesmas oportunidades de quem seja da cidade. E é por isso que isto me motiva a acreditar que, tal como eu, que provavelmente nunca teria esta oportunidade, daí o meu agradecimento muito particular à coragem do meu presidente. O meu presidente que acreditou que eu tinha qualidades para seguir. Certamente, tal como eu, existem muitos angolanos que também têm esta qualidade, que podem e precisam de uma oportunidade. E do nosso lado temos feito de tudo para que aquelas pessoas que são capazes, profissionais, estejam nos lugares certos. Eu não olho na minha equipa, há pessoas que eu as conheci no governo da província. Observei-as, vi que elas tinham qualidade para as funções e convidei-as para as funções. E lembro-me de um caso de uma colega que disse-me, depois de a convidar para uma posição importante do governo, disse-me assim: governador, o senhor não me conhece de lugar nenhum. Por que me convidou para esta posição tão estratégica aqui no governo? Eu disse-lhe: eu não olho para as pessoas senão pelo lado profissional do que elas podem fazer, sabem fazer. E com isso tenho na vida granjado e identificado muitos talentos. Se cada um de nós tiver, e deixo essa palavra aqui porque estamos a falar de liderança, certo. Os gestores não precisam se preocupar se este é bonito ou feio, se é da família de A ou de B. O gestor tem que estar preocupado com os valores de uma boa governação, de uma boa gestão. E se os gestores têm esse perfil, têm este cuidado de olhar para as pessoas como profissionais, as empresas têm mais lucro, têm maior rentabilidade. Eu não vou nomear este porque ele é do norte ou ele é do sul. Certo. Eu não vou porque ele não fala bem comigo. Acho que não é, o caminho não é por aí. Portanto, é um paradigma que se adapta não só ao governo, para as empresas, e é o cuidado que todos temos que ter em relação à liderança das organizações. Portanto, fugi um bocado do tema, mas às vezes sou convidado a fazer coaching. Certo. Muito obrigado, Sr. Governador. Certo. Seu nome, por favor? Pela minha análise, perceber que quase todas as questões que foram colocadas focou muito no ponto da mudança de personalidade, né, de consciência das pessoas. E eu queria saber, então, que perspectivas o Sr. Governador tem para as classes de mentores, escritores e palestrantes, sendo eles a locomotiva para uma construção de uma sociedade pensante e que não são vistos nem achados espaço-termo. Bom, há profissões que devem continuar a lutar para se afirmar. E as profissões que fez referência não é que não sejam tidas, nem achadas, nem vistas. A nossa sociedade está numa fase de transformação, está a mudar. Quem aqui um dia pensou que era preciso fazer team building? Há coisas que na nossa sociedade ainda não são expressivas. A própria sociedade precisa crescer e aprender que os tempos são outros. Convido-vos a ler O Mundo é Plano.
E vamos perceber que as profissões, ao longo dos anos, vão, muitas delas, desaparecer. E as novas profissões vão levar algum tempo para que se afirmem e a sociedade perceba que se eu quero ter uma empresa mais focada, mais organizada, eu devo preparar as pessoas. E para preparar as pessoas eu preciso de ter maestros para liderar, para formar esses líderes. A liderança não é só de quem lidera lá em cima, né? Não é só do CEO. A liderança é um processo que quem lidera tem que ter a capacidade de criar novos líderes. Só é líder aquele que consegue criar líderes. Se um líder não consegue criar outros líderes, não serve. E tudo isso passa por um processo novo que a sociedade agora tem que abraçar e vai nos obrigar a chegar até a valorização das novas profissões que estão a surgir. Eu tenho estado a brincar que nisto há algumas coisas que fazemos com muita intensidade que vão acabar e vão surgir novas profissões. Alguém um dia acreditava que pudéssemos fazer um café com o CEO e estarmos a ser vistos online sem ter uma empresa de televisão. Isto é o prenúncio, eventualmente, do fim da televisão. Alguém um dia pensava que podíamos ter Netflix como temos hoje. Ou alguém um dia pensava que podíamos ver o outro na câmara de um telemóvel. É o fim de uma transformação da sociedade que estamos a viver e que muitos não estamos a sentir porque ainda estamos muito formatados para uma sociedade, não digo atrasada, não é esse o sentido, mas para um contexto próprio. E é por isso que nós temos convidado muitos jovens a terem sempre esse cuidado na narrativa da sociedade angolana. Nós temos uma franja da nossa sociedade que teve a oportunidade de crescer e de estudar em outras latitudes, onde o comboio passa horas, onde o autocarro não atrasa, onde chega ao hospital, dá um sistema que atende. A realidade que fica para trás, e muitos de nós saímos daqui muito jovens. Depois, quando chegamos aqui, assustamos com uma realidade de: mas por que vocês não conseguem fazer uma coisa tão simples? Pois, mas eu cresci com isso. Eu cresci numa sociedade onde culturalmente é isto. O comboio chega a horas, o autocarro sai a horas, eu tenho um passe de transporte, aquela cultura funciona. Eu estou numa sociedade onde nunca teve tempo de pensar nessa transformação. Por várias razões que agora não vale a pena ir buscar. Portanto, o acerto da sociedade que nós conhecemos, que julgamos que está melhor com a nossa, este acerto ainda vai levar muitos anos. Só não podemos desistir de fazer. E não podemos ter medo de introduzir estas mutações, mudanças positivas que o mundo está a trazer. Mas vai levar o seu tempo. E tem que ser uma corrente de pessoas a pensar neste bem comum. E cada vez mais aqui vemos que muitas vezes quando introduzimos inovação, a sociedade reage muito mal, né? E os outros dizem: mas isso aqui lá em Portugal é uma coisa muito normal. Mas aqui é muito nova. E é muito nova para a maioria dos angolanos. Porque num país com 32 milhões, os que conseguiram um dia visitar Portugal, Brasil, África do Sul, são 3% do povo angolano. São 4% do povo angolano. Logo,
tens uma maior parte da população para educar para esses novos ventos. Certo. Por isso, não desista de que vamos um dia valorizar, a sociedade mais vai perceber, as instituições públicas vão perceber que é preciso valorizar isso. Eu tenho um exemplo particular para fechar esse tema. Eu, há uns anos, como disse, eu sou formado em engenharia informática. E há uns anos que promovemos alguns jovens a fazer, e eu próprio fiz um mestrado fiz uma pós-graduação em Open Source, desenvolvimento de software livre. E quando terminei esta formação, alguns colegas meus, engenheiros, diziam: epá, software livre é software pirata, isso não vale nada. Foste fazer essa formação? E eu dizia: pronto, um dia vamos ver. Hoje, 70% da tecnologia que usamos está toda ela suportada em software livre. Beleza. Pois. Portanto, leva o seu tempo. E o exemplo que queria chegar é com a formação Cisco, sempre na área das engenharias. A formação Cisco, quem conhece, ela não tem equivalência em Angola com curso superior. Não tem. Um profissional da área das tecnologias que finaliza todo o ciclo da formação Cisco, que pode levar até 4 ou 5 anos, chega aqui, não é considerado um engenheiro. E, entretanto, há uns anos, nós investimos em vários jovens a fazer formação Cisco. E quando eles chegaram aqui, para surpresa, não podiam ter um salário igual ao dos engenheiros, porque eles não tinham equivalência de curso superior. E eu disse ao meu superior da altura: gastamos muito dinheiro a formar estes jovens e vamos perdê-los todos para as empresas petrolíferas, para as multinacionais que têm forte investimento nas tecnologias. Mesmo sem serem engenheiros, eles vão ganhar o triplo ou muito mais do que aquilo que ganham aqui conosco. Não, isto não tem valorização. Não tem. Pronto. Simplesmente perdemos-los todos. Um hoje trabalha para a Microsoft nos Estados Unidos da América. Alguns são profissionais de primeira da operadora Unitel. Outros estão nos bancos. Alguns estão na EMIS. Portanto, mas a nossa sociedade ainda não acordou para isso. Até hoje que eu falo, estamos a falar de um processo de mais ou menos 8 anos atrás. Até hoje que falo, quem tem formação Cisco ainda não é engenheiro. Então, temos que fazer aqui mais um shift para essa nova fase, para essas novas verdades que o mundo hoje nos coloca. Provavelmente daqui a alguns anos não vai ser preciso chegar aos 6 anos de medicina. Não sei. Se calhar vai haver uma formação qualquer que vai capacitar tanto o profissional que lhe dá esse grau. Não digo, mas isso aqui as pessoas têm ainda muita dificuldade de aceitar. Pronto, não vamos comprar outra briga. Outra briga. Muito obrigado, Sr. Governador. Seguinte. Chegamos ao fim, é isto, não é? Mais 2 questões? Por favor. Eu priorizava. Sim, por favor. Tenho uma questão. Qual é a visão do governo provincial sobre a economia digital, visto que foi o tema atual da FILDA 2023, e como ela pode ser implementada no seu consulado, Sr. Governador? Obrigada. Bom, eu não sei se o que eu vou dizer aqui pode ser considerado uma vaidade. Mas há muitos anos que eu impulsiono a economia digital em Angola. Pelo menos impulsionava. Enquanto estive ligado às tecnologias de informação. Para alguns que eventualmente não tenham esse histórico, eu fui há alguns anos, para além de ter sido diretor do Centro Nacional de Tecnologias de Informação, eu estive muito ligado à formação, às áreas tecnológicas, e
desafiamos muito o país a investir na economia digital. Lembro-me de alguns anos termos interagido bastante com o setor bancário, porque estávamos inconformados com a forma como muitos serviços eram prestados no setor bancário e dizíamos: vocês têm que aceitar que a literacia digital pode transformar a forma de fazer a banca. E nesse âmbito, com esforço não só meu, de muitos, fez-se muito investimento tecnológico para que o país pudesse melhorar, ainda não atingimos a excelência, mas melhorar muito na prestação dos serviços digitais em Angola. Portanto, orgulha-me bastante hoje poder ver a EMIS com muita inovação tecnológica, que é também, o esforço de todos que um dia acreditamos que a economia digital é o caminho para acelerar a base da diversificação econômica de um país onde tem uma alta taxa de informalidade. E é por isso que, quando começaram a surgir em África pagamentos móveis como uma das molas impulsionadoras para a economia digital em África, nós estivemos a visitar o Quênia, a África do Sul, o Zimbábue, o Ruanda, para perceber como o mobile money tinha transformado aquela realidade. E confesso que levamos algum tempo para que os bancários, os gestores bancários aqui, o governo do Banco Nacional de Angola, também chegasse a perceber que aquilo era importante para nós e que o casamento entre a tecnologia dos sistemas de telecomunicações e dos serviços bancários poderiam acelerar os processos de bancarização e de fomento de novos negócios digitais em Angola. Felizmente, isso hoje está a acontecer. Hoje temos muitos jovens com várias iniciativas digitais. O que o país precisa garantir é a verificação da qualidade deste produto que é desenvolvido. Hoje nós temos, já não digo startups, a Tupuca já não é uma startup. Certo. Ou a API Saúde também já não é uma startup. Mas são iniciativas que, no âmbito deste impulso que fomos dando a várias iniciativas tecnológicas, permitem trazer para a sociedade uma série de outros serviços digitais. Hoje não posso pensar muito nisso, nessa vertente de promoção, mas tenho estado a criar incentivos para que os jovens que tenham ideias neste campo possam avançar. Ontem mesmo recebi 2 jovens, sim, penso que foi ontem, é tanta gente que eu sei. Foi ontem, de um grupo de jovens que desenvolveu umas soluções digitais de comércio para jogos online. E está um conceito tão bem desenvolvido que, olhando para a penetração digital que o nosso país tem, os dados que eu conheço há 2 anos, o país tem 6 milhões de usuários de internet. Tinha, pelo menos há 2 anos. Hoje devemos ter um bocado mais. E essa penetração digital acelera a capacidade dos serviços e dos negócios chegarem às pessoas, às famílias. Agora, temos que mudar a nossa mentalidade nas empresas para acreditar que a tecnologia pode melhorar o nosso negócio.
porque também aqui ainda temos muitos gestores que dizem isso é perigoso, meter os nossos sistemas à volta disso, vamos ser invadidos e depois perdemos todo o investimento que fizemos. E de facto, a economia digital é o caminho para o sucesso das empresas no novo tempo. E todos que hoje são líderes têm que ter essa consciência. Têm que abraçar a tecnologia como ninguém, sob pena de falirem. Certo. Literalmente assim, falirem. E penso que o Ministério da Economia e Planeamento foi bastante visionária ao trazer esse tema para a FILDA, porque já vamos vendo várias iniciativas e nós, Governo Provincial de Luanda, temos abraçado, apoiado, encorajado iniciativas que visam dar esse impulso digital. Luanda, por si só, é a praça onde digitalmente há maior consumo. Certo. Então, não temos como não abraçar esse tipo de iniciativas. Certo. Eu gostava de estender mais a nossa conversa, mas vamos honrar com o nosso mais compromisso. Para uma meia hora? Vamos mesmo, prontos, cumprir com a nossa palavra. E desde já agradecer ao Sr. Governador pelo seu tempo, sua disponibilidade. Sabemos que tem uma agenda desafiante, portanto agradecemos estar aqui conosco. Eu quero agradecer, primeiro porque este é um encontro muito diferenciado. Normalmente, o governador, como governador de uma província, quando vai para um programa desse tipo, quanto é que vai investir, quando é que vamos ter estrada, por que a água não sai. E acho que há temas também, não digo que estas questões não são importantes, certo, mas há outros lados que podemos explorar. E este diferencial que encontramos aqui, queremos mais uma vez felicitá-los pela iniciativa e também agradecer ao sentimento de reciprocidade que vamos recebendo dos cidadãos na província de Luanda. É possível ter a esperança de que algumas pessoas começam a perceber que na política não vale tudo. Portanto, mais do que ser político, temos que ser comprometidos com resultados. E esse nosso comprometimento está, de certa forma, a ser percebido por alguns. E quero aproveitar a ocasião para agradecer a todos que se disponibilizaram em estar aqui hoje também, nestas 2 horas de longa e boa conversa, numa sexta-feira que certamente já não será para os homens, mas que será para todos um bom momento de conhecimento, de troca de experiências. Confesso que também acabei por aprender aqui mais um pouco. Todos os dias eu aprendo e esses momentos ajudam muito a melhorar a minha atuação e o meu conhecimento. Muito obrigado a todos pela participação.